E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero responder a um ouvinte do meu canal que fez a seguinte pergunta: por que as universidades adotam somente pensadores de esquerda? E eu vou então discutir e responder essa pergunta, ok? Bom, então vamos lá. Só para começar, eu queria pedir para você que, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se você puder se inscrever, vai ajudar bastante na difusão e no fortalecimento desse canal. Se você também, ao final do vídeo, gostar dele, então não esqueça de curtir, se puder compartilhar nas suas redes sociais, ou se quiser deixar suas impressões, suas sugestões de tema, ou questões tema como essa para eu poder gravar, eu vou fazer isso com o maior prazer, naturalmente, se eu for capaz de responder aquilo que você está perguntando. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: as pessoas que elaboram perguntas para mim, normalmente elas estão em uma vantagem importante em relação a mim, porque através do canal você pode conhecer um monte de coisa a meu respeito, através das redes sociais, vocês têm informações sobre quem eu sou, como eu penso, como eu trabalho. E às vezes, este é o caso, né? Aparece, por exemplo, no perfil a pergunta e aparece lá um nome, violão, e a foto de um violão. Então eu não sei se é um homem, se é uma mulher, eu não sei se é um jovem, um idoso, eu não tenho nenhuma ideia de quem é essa pessoa, mas a pergunta é bastante interessante. Então eu vou começar lendo a pergunta e também as considerações feitas pelo ouvinte ou pela ouvinte, né? Por que as universidades adotam somente pensadores de esquerda? Será que não poderiam ensinar também Roger Scruton? Só para citar um dentre tantos outros, qual a finalidade de dar espaço somente a filósofos deste viés? Tenho curiosidade em saber um pouco sobre isto. Muito obrigado. Parabéns pelo canal, professor. Então eu começaria dizendo o seguinte: que essa afirmação, no meu modo de ver, ela está correta em tese, mas ela é imprecisa. Por quê? Eu acho, se eu fosse elaborar uma pergunta, a pergunta seria assim, mais ou menos assim: por que a vida universitária é majoritariamente voltada para autores ou autoras esquerdistas? Existe algo de verdade no que está colocado aqui, eu diria que quase totalmente verdadeiro, exceto pelo fato de que essa afirmação não foi relativizada, né? Quer dizer, não existem apenas autores de esquerda que são utilizados na vida universitária, existem outros autores, né? E isso tem uma variação muito grande. Por exemplo, conforme o local, né? Uma universidade na capital uma coisa, no interior é outra, no estado de São Paulo é uma coisa, no estado do Paraná é outra. Isso varia também de curso para curso. Uma coisa é um curso, por exemplo, de ciências sociais, de história. Outra coisa é um curso de medicina, de odontologia, de agronomia. São cursos com vieses, né, muito distintos, seja porque se colocam num espectro oposto, muito distante um do outro, seja porque em alguns cursos você sequer pode abstrair posicionamento político ou socioeconômico defendido pelos professores, professoras, alunos e alunas. Eu diria assim, por exemplo, que provavelmente a USP é muito mais marxista, por exemplo, do que a UEL, que é a universidade onde eu trabalho, mas também essa é uma formação que tem que ser relativizada, né? Quer dizer, a Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP provavelmente é muito mais alinhada a um pensamento de esquerda do que outros setores da USP, do que outros centros, do que outras faculdades. E, naturalmente, no caso da UEL, que é a universidade onde eu trabalho, essa variação é grande também de curso para curso, né? Eu diria que há cursos em que as pessoas são muito conservadoras, há cursos em que as pessoas são muito progressistas ou esquerdistas, e por aí vai, né? Então, preciso tomar um pouco de cuidado e é preciso relativizar um pouco essa afirmação. E também as universidades não ensinam, né, exclusivamente autores esquerdistas, mas utilizam, eu concordo com isso, utilizam predominantemente autores e autoras esquerdistas. Então vamos começar a discutir isso. Primeiro, o que é ser esquerdista, né? Essa é uma discussão que também não é tão simples assim. Eu poderia, assim, de uma maneira um tanto quanto arbitrária, dizer o seguinte, que a gente poderia pegar dois polos.
um polo extremo, à minha direita, que eu chamaria de extrema direita, em que nós teríamos um pensamento reacionário, quer dizer, um pensamento saudoso em relação ao passado e que procura, tem como projeto reativar no presente elementos de um passado, né? De fazer reagir, de fazer reacionar aquilo que existiu no passado. No outro esquerdo, na extrema esquerda, a gente teria, por exemplo, um pensamento revolucionário, ou seja, tudo aquilo que existe no presente está muito ruim, é preciso subverter toda a ordem política, econômica do presente e substituir isso por algo totalmente diferente. E eu diria que temos ainda espectros, né? Uma série, infinitos talvez espectros entre esses dois extremos. Eu diria que existiria um pensamento de direita, conservador, né? Talvez o Roger Scruton, que essa pessoa menciona na sua pergunta, não estivesse alinhado a um pensamento de extrema direita, reacionário, mas estivesse muito mais numa direita conservadora, quer dizer, de alguém que se sente confortável em manter as coisas como estão, sem necessariamente ficar chamando coisas de um passado distante ou próximo, imaginando que essas coisas fossem muito melhores. E nesse espectro de esquerda também talvez tenhamos coisas intermediárias, como por exemplo um pensamento progressista ou reformista, quer dizer, um pensamento que deseja mudanças. Então talvez pessoas que achem que o sistema capitalista seja injusto, mas que valeria mais a pena tentar reformá-lo e tentar transformá-lo em algo mais justo, mais adequado, mais igualitário, do que simplesmente subverter esse sistema, né? De pessoas que estariam satisfeitas com o nosso sistema político, mas acham que talvez acreditem que ele precisasse de algumas melhorias. Então não é muito simples fazer esse espectro, né? Ele é muito complexo, né? E as pessoas elas podem eventualmente assumir posicionamentos conservadores ou progressistas de acordo com o campo, né? Então pode ser muito progressista em termos econômicos, mas pode ser muito conservador em termos sociais ou éticos. Então isso de fato é muito difícil de se classificar. Eu também talvez pudesse perguntar, esquerdista em que sentido? No sentido político, quer dizer, de uma pessoa, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos um sistema democrático e um esquerdista seria alguém que estaria propondo a subversão do sistema democrático ou estaria apenas propondo a transformação do sistema democrático? Alguém que estaria infeliz com o nosso presidencialismo estaria propondo um outro tipo de sistema político? Ou do ponto de vista econômico, esquerdista no sentido de que alguém que acha que o sistema capitalista é um sistema totalmente injusto, portanto deve ser totalmente subvertido e substituído por um outro. E nesse caso seria substituído por qual outro? O socialismo, o comunismo? A questão é, há esquerdistas que não sejam necessariamente pessoas identificadas com o comunismo, com o socialismo? Essa é uma discussão, né? E talvez a gente ainda pudesse perguntar se a gente deveria classificar como esquerdista alguém que seja progressista em termos éticos, por exemplo, pessoas que defendem liberdades pessoais em relação a gênero, raça, religião, opinião, deveriam ser considerados ou consideradas esquerdistas também. Então às vezes a pessoa pode defender liberdades das minorias, mas ser a favor do sistema capitalista. Essa pessoa seria esquerdista? O que ela seria? E por aí vai. Então não é tão simples assim. Bom, eu posso discutir um pouco, que é uma outra questão interessante, é como os autores e autoras que nós utilizamos na universidade, eles são escolhidos. Eu posso supor, eu não posso garantir para vocês, mas eu posso supor que muitos professores e professoras escolham pelo viés político e econômico. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, marxista, convencida de que a filosofia, a sociologia marxista é a coisa mais importante que tem, ela provavelmente escolheria autores e autoras marxistas ou que se alinhem ou que possam ser alinhados com essa orientação política e econômica desse professor ou professora. Mas eu posso garantir para vocês que um outro critério, eu não sei que espaço ele ocupa, vai variar de professor para professora, vai escolher esse autor ou autora em função
da sua competência como pesquisador, da densidade, da relevância da pesquisa que ele realiza. Eu acho muito difícil, independentemente do viés ideológico de um autor ou autora, que nós simplesmente acatemos ou refutemos, né, em função da qualidade. A gente não pode dispensar a qualidade da pesquisa. Você pode dizer, olha, por exemplo, eu posso ser progressista, posso ser revolucionário, mas se existir um autor conservador, ou talvez até reacionário, mas que tem uma pesquisa muito importante, e dentro do campo no qual eu sou especialista, acho difícil que você ignore essa pesquisa, ainda que seja para discutir com esse autor e contestar esse autor. Eu acho que um outro fator que funciona bastante é a identificação do professor ou professora com o autor, identificação com a história de vida, identificação com o modo de fazer pesquisa, se é um autor vivo, a própria identificação com o estilo retórico, afetivo, perfil afetivo. E eu diria que principalmente também um fator muito importante é a utilidade desse autor ou autora na solução de problemas da pesquisa que esse professor ou professora desenvolve. Por exemplo, há um autor marxista, muito importante, um especialista em marxismo, que começou a desenvolver pesquisa no campo religioso, né, sobre o fenômeno religioso, né? E ele admite num dos seus textos que ele não encontra muita coisa, um aporte teórico para estudar o fenômeno religioso no marxismo, porque o marxismo, via de regra, é muito crítico em relação ao papel da religião. Então, ele foi encontrar esse aporte no âmbito da teoria sociológica de Max Weber, né, que de fato discute bastante o fenômeno religioso e tem uma série de conceitos e práticas importantes para poder discutir o fenômeno religioso. Então, eu diria assim, por exemplo, no caso desse marxista, ele não consegue deixar de estudar o Max Weber, mesmo sendo marxista. Então ele vai naturalmente discutir com os conceitos de Weber, mas vai procurar alinhar o seu trabalho num viés marxista. Outra consideração que eu faria eu concordo que, por exemplo, o marxismo ainda é muito presente na vida universitária. Menos em alguns cursos, mais em outros, mais em algumas universidades, menos em outras, mas ele ainda é uma filosofia ou uma sociologia, um pensamento sociológico muito importante, muito relevante e muito influente no âmbito da vida universitária. Provavelmente isso faz com que os professores ou professoras estejam bastante alinhados com o pensamento de esquerda, uma vez que o marxismo é uma filosofia revolucionária. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, que quando nós falamos do campo da sociologia, existe até a brincadeira, né, dos três porquinhos, né, brincadeira mesmo, né, no sentido de três autores clássicos, considerados os fundadores, os autores paradigmáticos para esse campo. É lógico que essa classificação do que seria um clássico oscila de autor para autor, mas quase sempre as pessoas concordam que três deles seriam importantes: Durkheim, Weber e Marx. E naturalmente apenas o Karl Marx pode ser considerado progressista ou revolucionário. Não é o caso nem do Durkheim e nem do Weber, no entanto eles são amplamente estudados nas universidades, né? Por exemplo, eu fiz mestrado em sociologia e tive 2 disciplinas de teoria sociológica, e nas 2 eu estudei autores progressistas, revolucionários, né, como Marx ou marxistas contemporâneos, mas estudei Weber, Durkheim, estudei durkheimianos contemporâneos, weberianos contemporâneos, e mais ou menos de forma igualitária, né? Então eu estudei na Universidade Federal do Ceará, uma universidade que tem uma relação muito forte com as universidades francesas, né? Tem uma interlocução muito importante com a sociologia de Durkheim, mas que também tem uma série de professores e professoras que pesquisam religião e que estudam bastante, sobretudo Weber. Não seria o caso dessa universidade onde eu estudei, por exemplo, no mestrado, de dizer que ela é uma universidade predominantemente marxista. O marxismo, eu diria, no mínimo, que ele é tão influente quanto algumas outras correntes filosóficas, sociológicas. No caso da historiografia, o marxismo é muito forte, é verdade. Sobretudo nessa grande linha que a gente chama de história social,
Mas há um impacto importante da sociologia do Durkheim, que vem, por exemplo, através da historiografia francesa, né, a historiografia dos análises. É lógico que a historiografia dos análises ela não está só sob influxo do pensamento de Durkheim, está também sob influência do pensamento marxista. São autores que sintetizam esses dois clássicos da sociologia. Há uma importância muito grande do Weber, sobretudo para quem trabalha com história política, talvez não mais do que Marx, mas há uma presença significativa de Weber. No meu caso específico, eu trabalho com religião. Então, autores como Durkheim e Weber, eles são muito mais úteis, né? Porque foram autores que trabalharam especificamente com o fenômeno religioso, que investigaram, que produziram pesquisas importantes, né? E isso não é o caso do marxismo. Então, no meu caso específico, no subcampo específico que eu trabalho, que é a história do fenômeno religioso, Durkheim e Weber, que são considerados autores de alguma forma conservadores, eles são muito mais utilizados e são muito mais importantes, embora também nós tenhamos pesquisa de caráter sobre religião baseada na sociologia, na filosofia marxista. Falando um pouquinho especificamente do modo como eu trabalho, né? Se vocês olharem, eu vou usar dois exemplos que estão no YouTube. Como são aulas públicas, e então qualquer um pode fazer o contraponto se discordar do que eu estou dizendo, né? Ou seja, no semestre passado, todas as minhas aulas, as disciplinas que eu ministrava, eu tinha 4 turmas, né? Dava aula em 2 turnos para cada disciplina, né? Então eu ministrei 2 disciplinas na graduação. E na graduação, a disciplina, por exemplo, de introdução à história, que você pode pelo nome pegar a playlist, dar uma olhada e ver se exatamente o que eu estou dizendo corresponde aos fatos. Eu estudei alguns autores. Eu estudei o japonês da literatura, Haruki Murakami. Estudei Stephen King, norte-americano da literatura. Estudei Arostegui, um espanhol da historiografia. Estudei Keith Jenkins, que é um norte-americano da historiografia, da teoria da história, e Michel Foucault. Tá? São os autores que estão aparecendo de forma explícita. Isso era uma turma de primeiro ano da graduação em História. E o que nós poderíamos dizer sobre esses autores? O Murakami, o que eu posso apenas abstrair do posicionamento político dele a partir de entrevistas, de dados que eu tenho sobre a vida dele e dos próprios textos literários, é que ele é crítico em relação à formação universitária. Ele acha uma formação universitária dispensável. Aparentemente ele instrumentaliza muito o shintoísmo, mas eu não diria que ele é shintoísta, ele apenas percebe que há uma influência muito grande da religião shintoísta sobre a cultura japonesa. E eu não sei dizer se ele é, do ponto de vista político, econômico, conservador ou progressista. A mesma coisa em relação ao Stephen King. Eu li um texto autobiográfico e tudo que eu consigo perceber é que ele tem uma formação religiosa, protestante, formação metodista. Eu li um pouco da obra de ficção dele, li um pouco da obra de não ficção, né? E eu não consigo dizer, eu imagino que ele seja também um autor conservador, mas eu não afirmaria isso com nenhuma segurança. Arostegui, que é um outro autor que eu estudo, é um autor marxista que eu não gosto da teoria da história dele. É engraçado isso, porque ele é marxista, mas tem uma concepção de teoria da história mais conservadora, no sentido de que através da pesquisa você pode acessar a verdade, né? E o Keith Jenkins me parece o inverso. Ele não é marxista, mas tem uma percepção de teoria da história mais progressista. Então eu já não sei mais dizer o que funciona para um e para outro. E o Michel Foucault, que tem uma visão bastante subversiva em termos de teoria da história, que é um crítico, por exemplo, do marxismo, que às vezes é classificado pelos marxistas como um escritor, um autor burguês. Ele é muito progressista em termos de ética, de política no cotidiano, de ética social, de inclusão das minorias sexuais. Então eu também não saberia classificar o Foucault. Eu acho que ele predomina, ele está muito mais alinhado
com um campo que a gente chamaria de esquerda. Ou seja, existe uma espécie de equilíbrio de posicionamento político e uma certa diversidade teórica no curso que eu organizei, e eu considero isso fundamental para a vida dos alunos, que eles possam conviver. No caso da teoria aqui, eu pego autores cujo pensamento inclusive está em tensão, em contradição. Existe um problema sério aqui, né? Analisando a posteriori, há uma ausência de mulheres, de autores e de negros e negras, né? Então o meu programa não é suficientemente inclusivo, né? Então essa é uma crítica que eu faria ao meu trabalho. Vamos lá para o outro, de teoria da história, que também está no YouTube. Autores e autoras estudados: Marisa Peirano, uma antropóloga brasileira; Clifford Geertz, um antropólogo norte-americano; Marcel Mauss, um antropólogo ou sociólogo, né? Quer dizer, um antropólogo clássico do tempo em que não se distinguia claramente antropologia e sociologia, francês; Claude Lévi-Strauss, um representante do estruturalismo francês, né? Um autor belga, né? Europeu também; Peter Berger, que é um sociólogo da religião, luterano, de formação luterana, vienense, né? Austríaco, radicado nos Estados Unidos; e Richard Rorty, um filósofo americano que se auto-identifica como liberal e democrata, ou seja, capitalista, mas liberal, e um defensor da democracia. Então, nesse caso, nós temos um equilíbrio também de posicionamento político, econômico, e temos também uma diversidade teórica bastante importante, né? Temos um antropólogo do âmbito da antropologia interpretativista, temos o Marcel Mauss, que às vezes é classificado como um funcionalista; o Lévi-Strauss, um estruturalista; o Peter Berger, por exemplo, que dialoga em igualdade com os três clássicos, Durkheim, Weber e Marx. Ele não é um marxista, mas também não refuga o marxismo, mas também ele tem o mesmo procedimento em relação aos outros clássicos fundadores da sociologia. E o Rorty, que é um filósofo bastante criativo e importante, mas que assume um posicionamento de inclusão das minorias. Esse é um texto que ele fala sobre o feminismo. Naturalmente ele defende um espaço importante para as mulheres na sociedade, mas ele, do ponto de vista político, é democrata. Democrata no sentido defensor da democracia, né? Não no sentido que ele seja do Partido Republicano Democrata nos Estados Unidos. Eu imagino que de fato fosse democrata, mas eu não sei. E um defensor do capitalismo. Se você observar o meu canal, eu tenho gravado sobre diversos temas, mas há 3 grandes autores que aparecem com mais frequência. Então vou falar sobre eles para não me estender demais aqui, né? Então, Jung é um psiquiatra suíço de viés político e talvez econômico conservador, né? Michel Foucault, um filósofo de um posicionamento discutível, no mínimo complexo, mas eu diria que está mais alinhado a um pensamento progressista ou mais esquerdista. E Van Gogh, um pintor, um artista, que está mais alinhado com um pensamento político-econômico conservador. Então, veja que eu sou um professor universitário, eu não sei o quanto eu estou dentro da regra, né? Eu posso dizer com bastante honestidade para vocês, né, que eu não sou marxista, eu sou crítico em relação ao marxismo, eu gosto de algumas coisas do pensamento marxista, eu contesto algumas coisas. Eu diria que nesse sentido eu estou muito mais alinhado com o pensamento Foucaultiano, né? Eu sigo um pouco Foucault nesse ponto de vista, no sentido de apreciar alguns aspectos do marxismo e criticar alguns outros. Eu estou alinhado com um ponto de vista mais progressista, em termos de ética social, em termos de liberdade das minorias. Eu sonho com uma sociedade mais inclusiva para homens, mulheres, pessoas dos variados gêneros, ou pessoas que não estão identificadas com os gêneros disponíveis, catalogados. Eu tenho bastante solidariedade pelos grupos que são discriminados por questão de cor de pele. Por outro lado, eu estou muito identificado com o pensamento democrático, né? Eu sou veementemente contra qualquer forma de autoritarismo, de direita, de esquerda. Ainda acho, infelizmente, que o sistema capitalista, embora extremamente injusto, é o que nós temos e não conseguimos pensar em algo melhor.
Existe a utopia comunista, capitalista, tem também alguns problemas, tanto quanto ou apresentou historicamente alguns problemas, né? Talvez fosse possível construir um socialismo em outras bases, mas eu ainda estou muito identificado com uma reforma, com uma distribuição de renda, com um igualitarismo de gênero, de raça no próprio sistema capitalista. Eu não tenho ideia se eu sou a regra, se eu sou a exceção. Eu sei que eu gosto muito de debater com as pessoas na vida universitária, de fora da vida universitária. A única condição, naturalmente, que eu coloco sempre é que as pessoas tratem a minha forma de pensar com respeito. Eu tento fazer o mesmo. Acho importante essa contraposição de ideias, inclusive para esclarecer o meu próprio ponto de vista. Um autor, por exemplo, identificado com um ponto de vista progressista, estar debatendo com um conservador pode ajudar bastante a elucidar o seu ponto de vista e vice-versa. Então, o debate sempre é bastante importante. Bom, eu espero que eu tenha respondido ao meu amigo, à minha amiga aí do canal, e espero que as pessoas me façam questões legais como essa, que possa render bastante debate, bastante discussão. Um abraço e até o próximo vídeo.